Após a queda da gloriosa Babilônia, o Império Persa emergiu como a potência absoluta, dominando vastas terras e povos, sob um sol escaldante. Neste cenário de luxo e opressão, reis governavam com mãos de ferro, enquanto a história de um povo cativo aguardava um novo capítulo. Dentro dos salões, ricamente adornados da corte, encontramos Neemias, um judeu de integridade inabalável, servindo na presença do homem mais poderoso da terra. O cargo de copeiro real era de extrema confiança, mas também de perigo constante. Neemias vivia no limiar, entre a honra e a morte. Cada gole de vinho que ele provava poderia conter o fim de sua vida. Ele era o escudo humano contra conspirações e venenos. Nas noites silenciosas, longe dos olhares da corte, o coração de Neemias voltava-se para Lund, para a terra de seus antepassados e promessas. Enquanto o palácio brilhava em ouro, a cidade santa de Jerusalém jazia em ruínas, abandonada ao tempo e ao desprezo de seus inimigos. Muros que outrora protegiam um povo de Deus, agora eram apenas pilhas de pedras enegrecidas pelo fogo e cobertas pelo pó do deserto. Certo dia, visitantes de Judá chegaram ao palácio. Seus rostos cansados e vestes empoeiradas denunciavam a dura realidade além das fronteiras persas. Com vozes embargadas, eles relataram a Neemias a miséria extrema de seu povo e a vergonha de viverem sem proteção ou esperança. Ao ouvir sobre os muros derrubados, Neemias sentiu como se sua própria alma estivesse sendo despedaçada por aquelas notícias devastadoras. O peso da dor foi insuportável. Ele se afastou do brilho da corte para se entregar ao pranto que brotava do mais profundo ser. Os dias que se seguiram foram marcados por um luto profundo e um silêncio que ecoava a solidão das ruínas de Jerusalém. Neemias buscou o jejum, recusando o alimento real. Seu corpo enfraquecia, mas seu espírito se fortalecia na busca pelo Deus dos céus. Prostrado e em oração, ele clamou: "Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam." Em total submissão, ele inclinou sua cabeça até o chão, reconhecendo que a única esperança para seu povo viria do Criador. Ele confessou os pecados de Israel, admitindo que ele e sua casa haviam falhado e se corrompido contra os mandamentos divinos. Mas Neemias também lembrou a Deus de sua promessa, que mesmo se fossem espalhados, se voltassem ao Senhor, ele os reuniria novamente. Com os olhos focados no alto, ele pediu sucesso e misericórdia diante do rei, sabendo que sua vida agora tinha um novo propósito. Após meses de silêncio e oração, chegou o momento de servir ao rei Artaxerxes. A tristeza no rosto de Neemias não podia mais ser escondida. O rei percebeu o abatimento de seu servo. "Por que está triste o teu rosto, se não estás doente?" questionou o monarca. O medo tomou conta de Neemias. Demonstrar tristeza diante do rei poderia ser interpretado como descontentamento ou traição, puníveis com a morte. Com o coração batendo forte, Neemias respondeu: "Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto quando a cidade dos meus pais jaz deserta?" Nesse instante, o destino de uma nação e a fé de um homem se encontraram sob o teto dourado do palácio persa. O rei Artaxerxes, em seu trono imponente, inclina-se para frente. Ele questiona Neemias: "O que você me pede agora?" Sob o peso do silêncio e do perigo, Neemias fecha os olhos. Uma oração rápida sobe ao Deus dos céus. Com coragem ele responde: "Peço que me envies a Judá para que eu possa reconstruir a cidade de meus pais." O salão mergulha em um silêncio tenso. O destino de uma nação inteira agora depende de uma única resposta real. O favor de Deus toca o coração do rei. Artaxerxes faz um sinal positivo. O pedido de Neemias é concedido. Planos são traçados e prazos são definidos. Neemias e o rei discutem seriamente cada detalhe da jornada que se inicia. Para garantir segurança, Neemias solicita cartas oficiais. O selo real autentica sua autoridade diante dos governadores. Ele pede acesso à madeira das florestas reais. Grandes vigas são separadas para os portões e para a casa de Deus. Neemias reconhece o milagre. A boa mão do seu Deus estava sobre ele, abrindo portas que pareciam trancadas. A caravana finalmente parte do palácio. Uma nuvem de poeira se levanta, enquanto eles avançam em direção ao horizonte. Ele não viaja sozinho. Uma escolta de soldados e cavaleiros reais garante que o enviado do rei chegue em segurança. São muitos dias de viagem sob um sol escaldante, atravessando terrenos áridos e caminhos difíceis em busca da terra prometida. Ele finalmente chega à região de Judá. A paisagem é desoladora,
marcada pelas cicatrizes da guerra e da dor. Mas a chegada não passa despercebida. Olhos inimigos observam das sombras das colinas, cheios de suspeita. Sanbalat e Tobias se incomodam profundamente. Eles odeiam ver alguém buscando o bem dos filhos de Israel. Neemias entra em Jerusalém. O silêncio das ruínas é o único som que o recebe na cidade de seus ancestrais, Portrus Deiash. Ele permanece em silêncio, observando, pensando e esperando o momento certo de agir. No calar da noite, enquanto a cidade dorme, Neemias sai para realizar uma inspeção secreta. Ele vê as pedras amontoadas, os muros, outrora imponentes, estão caídos e cobertos de mato e poeira. Os portões que deveriam proteger o povo são apenas restos de madeira carbonizada, devorados pelo fogo anos atrás. A destruição é tão vasta que o caminho torna-se intransitável. Nem mesmo o animal consegue avançar por entre os escombros. Ele carrega sozinho o peso desta missão. Ninguém ainda conhece os planos que Deus colocou em seu coração. Antes do amanhecer, ele retorna. O segredo da reconstrução permanece guardado até o momento da convocação. Finalmente, Neemias reúne os líderes e o povo. Agora é o tempo de falar e de inspirar fé. Ele expõe a vergonha de Jerusalém. Vejam a nossa miséria. A cidade está em ruínas e estamos vulneráveis. Venham, disse ele com firmeza. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não sejamos mais alvo de zombaria. Ele testemunha sobre como a boa mão de Deus o guiou até ali. A convicção em sua voz acende a esperança. A resposta do povo é um clamor de união. Levantamonas e edifiquemos. Eles se fortaleceram para a boa obra. Eilbrachmi, pedras pesadas são movidas e o entulho é limpo sob o calor escaldante do sol de Judá. Mas a oposição não tarda. Sanbalat e seus aliados observam de longe, rindo com desprezo dos esforços dos judeus. Eles se aproximam com acusações. O que vocês estão fazendo? Estão planejando se rebelar contra o rei? A tensão cresce no ar. De um lado, o ódio dos opositores. Do outro, o suor dos que acreditam na promessa. Neemias permanece inabalável. O Deus dos céus os fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos para edificar. Vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Com essas palavras, ele define a posição do povo. Mesmo sob ameaças, o povo continua. Homens e mulheres carregam fardos pesados de argamassa e pedra. Os corpos cansam, as mãos calejadas sangram. Mas o espírito permanece focado no objetivo final. A escassez de recursos e a fome começam a pesar. Famílias dividem o pouco pão que resta no canteiro de obras. A pressão interna surge. Grupos discutem o cansaço e a dúvida, questionando se conseguirão terminar a tarefa. Neemias observa cada movimento. Ele sente a dor do povo e o perigo que se aproxima, vigiando constantemente. Ele decide agir com sabedoria e firmeza, ajustando a estratégia para proteger os trabalhadores e a obra. A missão é enorme, e os desafios parecem infinitos sob a luz sangrenta do pôr do sol. Mas em meio ao caos e à exaustão, a fé permanece como o alicerce mais forte de Neemias. Unidos por um propósito, diferentes famílias unem forças para levantar as pesadas vigas dos portões. Mas o perigo não desapareceu. Ele apenas se escondeu. Inimigos espreitam nas sombras com armas prontas. A noite cai sobre Jerusalém. Mas o trabalho não para completamente. O vigia nunca dorme. O corpo pede descanso desesperadamente. Homens exaustos encostam-se nas pedras frias para um breve sono. Ao amanhecer, a coragem vence o cansaço. As ferramentas são empunhadas novamente com vigor renovado. Neemias continua de joelhos. Ele sabe que a força para terminar a obra vem apenas do Senhor. Algo grandioso está sendo levantado. As brechas começam a se fechar e a dignidade de um povo retorna. Mas a oposição prepara um ataque final. O conflito está prestes a transbordar para além das palavras. O trabalho é organizado. Cada família assume uma parte do muro. Neemias 3 mostra a divisão estratégica por grupos e famílias. Até os sacerdotes descem ao trabalho pesado. O serviço não é só espiritual, é físico também. O portão das ovelhas é restaurado primeiro. Conforme Neemias 3:1, este foi o marco inicial da reconstrução. Alguns se recusam a trabalhar. Conforme Neemias 3:5, o orgulho de alguns nobres impediu a ajuda. Mas a obra não para. O foco permanece apesar da resistência interna. Pedra sobre pedra. O muro começa a subir. O progresso é visível aos olhos de todos. Os inimigos vêm e se enfurecem. Segundo Neemias 4:1, o sucesso judeu gerou raiva profunda.
O que esses fracos estão fazendo? Um ataque psicológico para desanimar o povo. Se uma raposa subir, derruba tudo. Neemias 4:3 registra o desprezo total de Tobias pelas pedras. Neemias não responde com palavras. Responde com oração. A resposta ao insulto é o clamor a Deus em Neemias 4:4. Não encubras o pecado deles. Uma oração intensa, pedindo a justiça divina contra os opositores. Mesmo sob ataque, eles continuam, conforme Neemias 4:6. A obra avançou, apesar das ofensas. O povo tinha ânimo para trabalhar. Uma motivação coletiva que impulsionou a reconstrução. Agora, eles planejam atacar. Inimigos conspiram para deter a obra pela força. Neemias 4:7-8. A guerra se aproxima. O perigo físico torna-se uma ameaça real para os trabalhadores. O medo toma conta do povo. A pressão e o cansaço começam a abalar a estrutura emocional. Eles oram e vigiam. Neemias 4:9 estabelece o equilíbrio entre fé e vigilância ativa. Uma mão trabalha, a outra segura a arma. Conforme Neemias 4:17, todos estavam prontos para construir e lutar. Dia e noite, vigilância, proteção contínua para garantir que o muro não seja surpreendido. Neemias permanece firme, uma liderança ativa que caminha lado a lado com seu povo. Um grande clamor se levanta. Não contra inimigos externos, mas entre o próprio povo. Neemias 5. Uma revela a crise interna. A fome domina. Não há pão suficiente. O sofrimento doméstico atinge as famílias em Neemias 5:2. Terras são entregues para conseguir alimento. O desespero leva à penhora de propriedades em Neemias 5:3. O povo se endivida para pagar impostos. A pressão tributária sufoca os sobreviventes em Neemias 5:4. Filhos e filhas vendidos como escravos. A dor extrema de Neemias 5:5, onde a própria liberdade é perdida por dívidas. Ao ouvir o clamor do povo sobre a injustiça dos nobres, meu coração se encheu de uma indignação profunda e controlada. Convoquei uma grande assembleia e confrontei os poderosos. Como podem explorar seus próprios irmãos em tempos de tamanha necessidade? O peso das minhas palavras os atingiu. Diante da verdade, os nobres silenciaram, incapazes de encontrar qualquer desculpa para sua ganância. Um silêncio constrangedor pairou sobre a sala. Eles não tinham nada a dizer em sua defesa enquanto eu os encarava com firmeza. Apontei para as ruínas e os lembrei do temor a Deus. Devemos andar no caminho do Senhor para não sermos motivo de zombaria. Eu mesmo, meus irmãos e meus servos temos emprestado dinheiro e trigo, mas abrimos mão de cobrar juros pesados. Ordenei que devolvessem imediatamente as terras, as vinhas e o dinheiro que haviam tomado indevidamente do povo sofrido. Eles concordaram em restituir tudo. O ambiente mudou, saindo da opressão para um clima de correção e arrependimento sincero. Chamei os sacerdotes para que o pacto fosse selado diante de Deus. Um juramento público de que a promessa seria cumprida. Sacudi as minhas vestes diante deles, declarando que Deus sacudiria de sua herança qualquer um que falhasse em sua palavra. A multidão respondeu com um amém vibrante, louvando ao Senhor enquanto a esperança renascia entre os escombros de Jerusalém. Durante 12 anos como governador, nunca exigi o pão que me era de direito, para não sobrecarregar ainda mais o povo. Os governadores anteriores eram um fardo, mas eu agi diferente por temor a Deus, mantendo a integridade acima de tudo. Não comprei terras para meu benefício. Em vez disso, concentrei todos os meus esforços e os de meus servos na reconstrução do muro. Diariamente, recebia em minha mesa 150 judeus e magistrados, além dos estrangeiros, compartilhando o que tínhamos com generosidade. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem, e de tudo o que fiz por este povo com fidelidade. Quando Sambalat e nossos inimigos souberam que o muro estava terminado, tramaram uma conspiração sombria para me deter. Eles enviaram mensageiros para me atrair a uma armadilha, convidando-me para um encontro nos povoados de Ono. Percebi as suas más intenções. Com cautela e discernimento, analisei o convite, sabendo que planejavam me fazer mal. Respondi que estava ocupado com uma grande obra e não podia descer. Por que o trabalho deveria parar para eu os encontrar? 4 vezes enviaram o mesmo convite, e 4 vezes dei a mesma resposta firme, sem me desviar do meu propósito. Na 5ª vez, enviaram uma carta aberta contendo mentiras terríveis, alegando que eu planejava uma rebelião contra o rei. A calúnia se espalhou pelas ruas de Jerusalém. As pessoas cochichavam, temendo as consequências de uma acusação tão grave. Mandei dizer-lhes diretamente:
Nada disso é verdade. Vocês estão inventando tudo isso em suas próprias mentes para nos amedrontar. Eles tentavam nos enfraquecer pensando que desistiríamos. Mas eu clamei: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Até falsos profetas foram subornados. Semaías tentou me convencer a me esconder no templo, alegando que minha vida corria perigo. Ele queria que eu pecasse entrando no lugar sagrado por medo. Mas eu respondi: deveria um homem como eu fugir? Percebi que Deus não o tinha enviado. Ele era apenas mais uma peça no plano dos meus inimigos para destruir minha reputação. Tobias e Sambalate queriam me intimidar através de mentiras, buscando qualquer pretexto para me desacreditar diante do povo. Orei para que Deus se lembrasse da maldade deles. Não permiti que o medo parasse as mãos que construíam a nossa segurança. Finalmente, o muro foi terminado no 25º dia de Elul. Foram 52 dias de dedicação e milagres. Quando nossos inimigos viram a obra pronta, perderam a confiança. Eles reconheceram que este trabalho foi feito com a ajuda de Deus. Mesmo assim, a traição continuava. Nobres de Judá enviavam cartas secretas a Tobias, mantendo laços com quem queria nossa queda. Eles tentavam elogiar Tobias na minha presença, enquanto levavam minhas palavras a ele. Tobias continuava enviando cartas para me aterrorizar. Mantive-me imóvel e decidido. Nenhuma ameaça ou influência política me faria recuar da missão que o Senhor me entregou. Estabeleci guardas e ordenei que as portas só fossem abertas quando o sol estivesse alto, garantindo a proteção de Jerusalém. A cidade era grande, mas o povo ainda era pouco. Deus pôs no meu coração o desejo de reunir a nobreza e o povo. Encontrei o livro do registro das genealogias. Era hora de resgatar nossa identidade e organizar a herança do povo de Israel. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante da porta das águas, esperando pela leitura da lei. O silêncio era absoluto. Rostos atentos e corações abertos aguardavam o início de um novo tempo para a nossa nação. Esdras, o escriba, subiu ao estrado de madeira e abriu o livro. Quando ele o fez, todo o povo se pôs de pé. A reconstrução física estava completa, mas agora começava a reconstrução espiritual. O muro de pedra deu lugar ao muro do coração. Não chorem, eu disse a eles, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje é um dia santo ao nosso Deus. Jerusalém estava restaurada. Através da fé, do trabalho e da integridade, vimos a glória de Deus se manifestar em cada pedra levantada. Após a reconstrução dos muros, o povo de Jerusalém se reuniu como um só homem na praça diante da porta das águas. Os escribas trouxeram solenemente os rolos da lei. O ar estava carregado de reverência e a poeira dançava sob os raios de sol. Esdras, o escriba, subiu em uma plataforma de madeira elevada, para que sua voz alcançasse a cada alma presente. A multidão mantinha um silêncio absoluto. Nos rostos, a expectativa de quem há muito não ouvia as palavras de seu Deus. Esdras abriu o rolo, lentamente. O som do pergaminho antigo ecoou como um trovão no coração dos ouvintes. No momento em que o livro foi aberto, todo o povo se levantou em um gesto de reverência espontânea e profunda. Esdras louvou ao Senhor, e o povo, com as mãos erguidas ao céu, respondeu em uníssono: Amém. Muitos se prostraram com o rosto no chão, sentindo o peso da santidade divina, diante da palavra revelada. Esdras leu as escrituras por horas sob o sol escaldante, demonstrando uma perseverança inabalável no ensino sagrado. Os levitas circulavam entre a multidão, explicando cada versículo, para que todos pudessem compreender o sentido da lei, à medida que a compreensão vinha. A convicção de pecado começou a pesar sobre os corações dos ouvintes. A multidão começou a chorar. O choro de arrependimento se tornou um lamento coletivo, que ecoava pelas muralhas restauradas. Havia um desespero profundo nos rostos de homens e mulheres, ao reconhecerem o quanto haviam se desviado dos caminhos de Deus. Ao ver a aflição do povo, Neemias, o governador, levantou a mão para acalmar a multidão. Ele e os líderes declararam: Este dia é santo ao Senhor. Não chorem nem se lamentem. A tristeza foi sendo substituída por uma nova esperança. O povo começou a compartilhar alimentos e bebidas em celebração. Neemias proclamou a frase que ecoaria através dos séculos: A alegria do Senhor é a nossa força. A paz retornou a Jerusalém. Em obediência à liderança, o povo se aquietou, transformando o luto em santa alegria. Nos dias seguintes, os líderes continuaram a estudar os pergaminhos, redescobrindo mandamentos que haviam sido esquecidos pelo tempo. Como ordenado na lei, o povo construiu cabanas de ramos, celebrando a festa dos tabernáculos, em memória da jornada no deserto. A reconstrução física de Jerusalém estava completa,
Mas a verdadeira restauração do povo de Deus estava apenas começando sob a liderança de Neemias. Movidos por uma obediência imediata, os judeus começaram a construir abrigos temporários com galhos e folhagens, seguindo as antigas tradições da lei. Famílias inteiras viviam em tendas rústicas, redescobrindo um sentimento de dependência divina, enquanto o sol se punha sobre a cidade santa. Uma alegria contagiante tomou conta das ruas. O povo celebrava não apenas os muros erguidos, mas a identidade restaurada como nação de Deus. Esdras, o escriba, posicionou-se em um púlpito elevado, lendo as escrituras para uma multidão atenta que ansiava por ouvir a voz do Senhor. Após dias de celebração, a festa chegou ao fim. O povo retornou às suas casas com o coração transformado pela leitura diária da lei. Mas a alegria deu lugar à humilhação. Vestidos de sacos e cobertos de cinzas, o povo se prostrou em jejum e arrependimento profundo. Eles se separaram das influências estrangeiras, buscando a santificação e o retorno às origens espirituais que haviam sido esquecidas no exílio. Enquanto Esdras lia a lei, o povo respondia com clamores e lágrimas, confessando os pecados de seus antepassados e as suas próprias falhas. O arrependimento floresceu em louvor. Os levitas lideravam a canção com harpas e símbolos, exaltando a soberania de Deus sobre toda a criação. Lembraram-se de Abraão, da saída do Egito e do cuidado divino no deserto. Uma nova aliança foi escrita e selada pelos líderes da nação. Chegou o dia da dedicação. Neemias conduziu os líderes sobre as largas muralhas, enquanto dois grandes corais caminhavam em direções opostas cantando hinos. O som do louvor ecoava pelos vales vizinhos. Jerusalém estava viva novamente, e a vitória da construção era celebrada com emoção e fé. No templo, a ordem foi restaurada. Os levitas organizavam o serviço sagrado e o povo trazia as ofertas de grãos e azeite para os armazéns. Cumprida sua missão inicial, Neemias partiu. Ele montou em seu cavalo e atravessou os portões da cidade para retornar à corte da Pérsia. Na ausência de Neemias, a corrupção voltou. O templo foi negligenciado. A poeira acumulou e o inimigo Tobias ocupou as câmaras sagradas. A desobediência se espalhou. Os levitas abandonaram o serviço para trabalhar nos campos e o comércio florescia ilegalmente no dia de sábado. Casamentos mistos apagavam a identidade cultural. Crianças judias cresciam sem conseguir falar a língua de seus pais, perdendo sua herança. Ao retornar, Neemias se enfureceu. Ele lançou os móveis de Tobias para fora do templo e confrontou a negligência dos líderes com firmeza radical. Ele ordenou que os portões fossem fechados ao entardecer do sábado, proibindo a entrada de mercadores e restaurando a santidade do dia. A disciplina foi restaurada. Guardas atentos patrulhavam os muros, garantindo que a aliança com Deus fosse mantida com vigilância e rigor. Sozinho em um ponto alto do muro, Neemias olhou para a cidade em paz e orou: "Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem." A história de Neemias nos ensina que a reconstrução começa com tijolos, mas se completa com a fidelidade de um povo ao seu Deus. Jerusalém estava firme. O legado de vigilância espiritual e liderança corajosa de Neemias ecoaria por todas as gerações futuras.